boa noite. Boa noite. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, figura central da política do país nos últimos 20 anos, foi condenada hoje a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua em um julgamento polêmico por corrupção que ela chamou de pelotão de fuzilamento. Desde o primeiro minuto, denunciou o julgamento como uma perseguição política e desmentiu a acusação dos procuradores, ao assegurar que por mais de 3 anos de audiências não foram apresentadas provas de crimes, apesar das afirmações do Ministério Público. Presidente por 2 mandatos entre 2007 e 2015, Kirchner foi julgada por corrupção na atribuição de licitação de obras públicas na província de Santa Cruz. Ela é a líder de um setor de centro-esquerda. Seus foros e apelações certas a preservaram de ser presa enquanto não houver trânsito em julgado na Suprema Corte e, por este motivo, poderia se candidatar às eleições gerais de 2023, que já foi descartada por ela nas redes sociais após a sentença proferida. O julgamento transcorreu em um clima de intensa polarização política e do agravamento da situação econômica na Argentina. Dias depois de o Ministério Público pedir 12 anos de prisão e a inegibilidade política permanente da ex-presidente, ela foi atacada por um homem que puxou 2 vezes o gatilho de uma pistola muito perto de sua cabeça, mas a arma não disparou. A decisão da condenação não significa que Kirchner irá imediatamente para a prisão, já que recursos devem levar a processos para a Câmara de Cassação e para a Corte Suprema, o que pode levar anos. Mais de 56 milhões de pessoas estão em situação de fome na América Latina. Em 3 anos, houve um aumento de mais de 13 milhões de necessitados, de acordo com dados divulgados hoje por 3 entidades ligadas à ONU. O relatório foi apresentado pelas 3 instituições da ONU na sede da CEPAL em Santiago. O texto foi elaborado em resposta à crise alimentar mundial. Em 2021, a insegurança alimentar afetou 40,6% da população da América Latina e do Caribe. Um total de 267 milhões e 700 mil pessoas foram afetadas. 62 milhões e 500 mil a mais do que em 2019. A inflação dos alimentos aumenta o risco de fome e a alta do preço internacional dos produtos básicos, cujo aumento médio chegou a 11,7% em setembro passado, é repassada aos consumidores. A alta dos preços atinge os setores mais pobres da região e aumenta o risco de problemas no acesso a uma alimentação saudável. De acordo com a CEPAL, apesar de ter um superávit comercial agrícola significativo, a região da América Latina e do Caribe está exposta a problemas de produção e comercialização e aumento de preços decorrentes da guerra na Ucrânia. O censo de 2022 já entrevistou quase 80% da população do país desde agosto. Com previsão de término para este mês, o IBGE novamente adiou a data. Agora para janeiro do ano que vem, com parte dos recursos sendo movidos para o próximo ano. Mais de 168 milhões de pessoas residentes em mais de 59 milhões de domicílios no país responderam ao censo 2022. Este número corresponde a mais de 78% da população estimada do país. Até agora, os estados mais avançados com a coleta de dados em relação à população estimada são Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte. Já os menos adiantados são Mato Grosso, Amapá e Espírito Santo. Em 2 estados brasileiros foi disponibilizado o serviço Disque Censo. Quem mora no Piauí ou Sergipe e ainda não recebeu a visita do censo pode ligar no telefone 137 e agendar a coleta de dados. Em 2,59% dos domicílios visitados no país, os moradores se recusaram a responder o questionário. Estes dados foram divulgados pelo IBGE, que apresentou o 4º balanço parcial do censo nesta terça-feira. A gente lembra que o censo é realizado periodicamente para contabilizar e conhecer melhor a população brasileira. Os dados levantados pelo censo são fundamentais para a elaboração de políticas públicas no país pelos próximos anos. O recenseador, quando visita o domicílio, está sempre uniformizado com crachá e colete do IBGE. Quem tiver dúvidas e quiser consultar a identidade do trabalhador, pode fazer essa consulta através de um QR Code que tem no colete
do recenseador ou através do 0800 721 8181. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Uma pesquisa sobre mercado de trabalho realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas revelou que quase 90% dos informais entrevistados preferiram ter um emprego com carteira assinada. O levantamento feito com os trabalhadores que não possuíam nenhum tipo de registro, incluindo empregadores e que trabalham por conta própria sem CNPJ. Entre os principais motivos da insatisfação com o trabalho atual estão a remuneração baixa, pouco ou nenhum benefício e insegurança por ser um trabalho temporário. Nos últimos 12 meses, os planos de saúde médico-hospitalares tiveram aumento de mais de 1.600.000 novos beneficiários, segundo o balanço divulgado hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e referente a dados de outubro. Depois de ter superado a marca de 50 milhões de usuários em setembro, o número continuou a subir em outubro e somou 50.196.862 clientes. O balanço mostrou que o crescimento ocorreu em 25 das 27 unidades da federação. O evento, que oferece descontos e oportunidades especiais, foi prorrogado até o dia 23. Então, quem está com dívidas ainda pode fazer uma renegociação no feirão Limpa Nome. Segundo a Serasa, mais de 250 milhões de ofertas com descontos em dívidas atrasadas ou negativadas podem ser negociadas em até 3 minutos. O feirão reúne 267 parceiros, como bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos que poderão ser pagos até por Pix. O G10 Favela, grupo que reúne mais de uma dezena de iniciativas de negócios das favelas, tocou hoje a campainha da Bolsa de Valores brasileira, B3, em um evento para marcar o encontro entre empreendedores das periferias e o mercado financeiro. O que significa tocar o sino na Bolsa? O tradicional toque do sino da Bolsa ocorre quando uma empresa realiza sua oferta inicial de ações. Na ação ocorrida nesta terça-feira, o toque simbólico serviu para oficializar uma doação de R$1 milhão por parte da B3 para a campanha de combate à fome liderada pela instituição. Outras iniciativas complementares estão sendo desenhadas para 2023. A vice-presidência de Produtos e Clientes da B3 afirmou que a doação visa contribuir para realizar ações diretas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Antes de tocar a campainha da B3, representantes dos G10 Favelas visitaram o Museu da Bolsa do Brasil, assistiram a uma palestra da instituição sobre educação e participaram de um café da manhã de relacionamento. O G10 Favelas tem buscado se aproximar do mercado financeiro. No ano passado, lançou a Bolsa de Valores das Favelas, plataforma que não tem relação com a B3, mas permite que investidores se tornem sócios de frações de empresas criadas nas favelas e que atuam nas comunidades. A PEC da transição deve ser votada nesta quarta-feira no plenário do Senado. Hoje, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um novo texto que propõe expansão do teto de gastos para comportar o pagamento do auxílio social de R$ 600 dentro do limite fiscal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal começou hoje a análise da PEC da transição. O relator, senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas, apresentou um texto substitutivo que altera itens importantes da proposta original, protocolada pelo senador Marcelo Castro. O texto substitutivo propõe que o recurso investido com o auxílio social fique dentro do teto de gastos, mas expande o limite fiscal em 175 bilhões de reais por 2 anos, para garantir o pagamento do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família no valor de R$ 600. No texto original da PEC, o pagamento deste benefício ficaria fora do teto de gastos por até 4 anos. Optamos por acrescentar os 175 bilhões por ano ao limite de teto gasto referente ao Poder Executivo, apenas e atendendo aí integralmente a emenda do senador Carlos Cajuru e de outros,
no ano de 2023 e 2024. Além de garantir o pagamento de um auxílio social de R$ 600, mais um bônus de R$ 150 por criança de até 6 anos, a PEC abre espaço orçamentário para investimentos nas áreas de saúde e educação, na ordem de R$ 105 bilhões. O relator propõe ainda que o novo governo crie uma nova âncora fiscal até o fim do ano que vem, substituindo o teto de gastos. 33 emendas, que são sugestões de mudanças no texto original, foram propostas pelos parlamentares e, após a leitura do relatório, foi solicitada a realização de uma audiência pública, o que atrasaria a votação da PEC. O senador Fernando Bezerra argumentou que seria necessário construir um entendimento entre todos para que o texto fosse aprovado o quanto antes. Qualquer que fosse o presidente eleito, o Congresso teria que encontrar uma solução boa, razoável, para a questão que se impõe. O orçamento não prevê a solução desse impasse. Então eu faço um apelo. Eu sei que nós temos visões distintas. Com a aprovação do novo texto na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC da transição pode ser votada no plenário do Senado nesta quarta-feira. E nesta terça-feira, com investidores de olho na votação da PEC da transição na Comissão de Constituição e Justiça no Senado e na expectativa da aprovação do texto para ser levado ao plenário da Casa, já nesta quarta, o dólar fechou em leve queda, de 0,25%, cotado em R$ 5,26 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,72% aos 110.188 pontos. A Petrobras anunciou redução nos preços do diesel e da gasolina a partir de amanhã. Desde setembro, os combustíveis não tinham alteração para as distribuidoras. Segundo a estatal, o valor médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 3,28 para R$ 3,08 por litro, que significa uma redução de 20 centavos por litro. Já no caso do diesel, o preço médio de venda do litro passa de R$ 4,69 para R$ 4,49, uma baixa de 40 centavos por litro. O Tribunal de Contas da União determinou que o Ministério do Trabalho e Previdência revise, no prazo de 15 dias, pagamentos de auxílios com indícios de irregularidades feitos a taxistas e transportadores autônomos de cargas este ano. O benefício foi aprovado por meio da emenda constitucional para minimizar os efeitos da alta dos combustíveis nesses setores. Mas a auditoria do TCU aponta indícios como problemas de titularidade ou regularidade do CPF, que podem representar um dano de mais de R$ 3.700.000. E considerando as 6 parcelas previstas, o dano total poderia chegar a quase R$ 11.300.000. A produtividade dos canaviais na região centro-sul do Brasil registrou crescimento nesta safra em relação à anterior, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Tecnologia Canavieira. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país e o mundo. O aumento em relação à safra anterior, que se refere ao período de 2021-22, foi de 7,9%. Saldo positivo de mais de 73 toneladas de cana por hectare. De acordo com o boletim do CTC, São José do Rio Preto e Araçatuba, municípios do interior de São Paulo, registraram os melhores resultados. Os dados ainda apontam que todas as regiões apresentaram variações positivas, com exceção do Paraná. No Irã, o comércio fechou as portas em dezenas de cidades em apoio à greve geral após a morte de Mahsa Amini em 16 de dezembro. Aos 22 anos, a jovem curda iraniana foi detida por supostamente violar o código de vestimenta obrigatório às mulheres. Já são 3 meses de protestos no maior desafio ao regime dos ayatolás desde a Revolução de 79. Além de serem inéditos pela duração, por reunirem todas as classes sociais e etnias, que pedem abertamente o fim do regime clerical. Analistas apontam que o movimento também canaliza anos de descontentamento decorrentes da má situação econômica e das restrições sociais. Em uma aparente resposta aos protestos, o Ministério Público anunciou há alguns dias que a Polícia da Moralidade tinha sido desmantelada, o que foi recebido com ceticismo por ativistas, já que as mulheres
continuam sendo forçadas a usar o véu em público. Os famosos sítios arqueológicos do Egito, incluindo as pirâmides e a esfinge, podem desaparecer em 100 anos, como resultado das mudanças climáticas, alertam especialistas. O clima extremo e o aumento do nível do mar ameaçam locais históricos do país, como os antigos templos de Luxor e um anfiteatro romano perto do Mediterrâneo. Além disso, áreas baixas de Alexandria, segunda maior cidade do Egito, fundada em 331 a.C. por Alexandre o Grande, devem ficar submersas em menos de 30 anos. A poluição do ar e eventos climáticos mais extremos estão afetando as pirâmides de Gizé, por exemplo. O governo egípcio destinou mais de 11 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, para impedir que a cidadela de Qaitbay, uma fortaleza do século XV, fosse danificada pela erosão costeira. Para proteger o monumento do aumento do nível do mar, 4.700 blocos de concreto foram jogados na água. A cápsula Orion, não tripulada da missão Artemis 1 da NASA, navegou a 130 quilômetros da superfície lunar na segunda-feira, alcançando a maior aproximação da Lua para uma espaçonave construída para transportar humanos desde Apolo 17, meio século atrás. O sobrevoo lunar da cápsula, na etapa de retorno de sua viagem de estreia, ocorreu uma semana depois que a Orion atingiu seu ponto mais distante no espaço, a quase 434 mil quilômetros e meio da Terra, no meio de sua missão de 25 dias, informou a Agência Espacial dos Estados Unidos em seu site. Orion passou cerca de 127 quilômetros acima da superfície lunar, quando a espaçonave disparou seus propulsores para uma queima de sobrevoo motorizada, projetada para mudar a velocidade do veículo e colocá-lo no curso de seu voo de volta à Terra. A NASA disse que a queima de 3 minutos e meio marcaria a última grande manobra de voo espacial antes de cair de paraquedas no mar em 11 de dezembro. O número de ocorrências de furtos e roubos de veículos no estado de São Paulo registrou aumento de 15% de janeiro a outubro deste ano, se comparado com o mesmo período de 2021. Com base nos dados mais recentes disponibilizados no portal da Transparência da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a empresa de rastreamento veicular, Ituran, pôde apontar que nos 10 primeiros meses de 2022 foram registradas 108.438 ocorrências de furtos e roubos de veículos, sendo eles carros de passeio, motos e comerciais leves. Considerando apenas o mês de outubro, houve 12.634 registros de roubos e furtos de veículos, que significa um aumento de 7% na comparação com setembro. Aliás, outubro contabilizou o maior número de roubos que acontecem mediante ameaça ou violência física contra a vítima nos últimos 3 anos, totalizando 3.945. O volume de roubos deste mês é 17 maior do que o registrado em setembro. Esse tipo de crime, envolvendo veículos, apresenta alta por 3 meses seguidos. Vale destacar que o percentual de roubos é consideravelmente inferior ao de furtos. Dos 3.945 casos em outubro, 31,2% corresponde a roubo e o restante a furtos. E isso tem explicação. Os furtos predominam porque são um crime muito mais ameno no Código Penal e difícil de provar. De acordo com a empresa de rastreamento, os criminosos só roubam veículos que não conseguem furtar, devido a tecnologias embarcadas que previnem a prática. E ainda acrescenta que a preferência pelo furto também indica que o alvo do crime é realmente o veículo, pois o roubo pode ser motivado para a prática de outros delitos, como fugas ou a subtração de bens que estejam com a vítima. Uma das causas para a alta nas ocorrências, na comparação com 2021, é o aumento na quantidade de veículos nas vias, uma consequência do fim da maior parte das restrições à circulação de pessoas que vigoravam até o ano passado para conter a disseminação da Covid. Mas também existe outra explicação.
O envelhecimento da frota causado pela queda no poder aquisitivo e também pelo aumento nos preços médios de veículos novos, fazendo crescer a busca por peças de desmanches, incluindo os ilegais, abastecidos justamente por carros e motos furtados, sobretudo. Os automóveis de passeio mais roubados ou furtados em São Paulo de janeiro a outubro deste ano foram Volkswagen Gol, com 5.125 unidades, Fiat Uno, 3.811, Chevrolet Onix, 3.700, Ford Ka, 2.654 e Hyundai HB20, com 6.641 unidades roubadas ou furtadas. O trabalho realizado pelas polícias civil e militar permitiu que 34.536 veículos fossem recuperados e devolvidos aos donos. De janeiro a outubro, foram realizadas 124.177 prisões de adultos e apreensões de adolescentes infratores. O governo de São Paulo também lançou no mês de maio a Operação Sufoco, que dobrou o número de policiais nas ruas da capital. E depois, a operação foi expandida para todo o estado, integrando policiais civis, militares e guardas municipais. Na ficção científica, buracos de minhoca no cosmos servem como portais através do espaço-tempo em que espaçonaves podem percorrer distâncias inimagináveis com facilidade. Para sair da ficção científica e entrar na realidade dos cientistas, eles estão há muito tempo buscando uma compreensão mais profunda deste fenômeno do universo e anunciaram neste mês que conseguiram criar 2 minúsculos buracos negros simulados em um computador quântico e transmitiram a mensagem entre eles através de um equivalente. Olha só como é difícil essa notícia para entender. A gente está falando de ciência na televisão. Num sistema equivalente a um túnel no espaço-tempo. De acordo com a pesquisa publicada na revista Nature, o feito foi obtido por meio de um buraco de minhoca bebê, mas a humanidade ainda está muito longe de conseguir enviar pessoas ou outros seres vivos através de portais como esse. Os pesquisadores observaram a dinâmica do buraco de minhoca simulado em um dispositivo quântico do Google, chamado de processador quântico Sycamore. Um buraco de minhoca, uma ruptura no espaço e no tempo, é um fenômeno que atua como uma ponte entre 2 regiões remotas do universo. Os cientistas se referem a eles como pontes Einstein-Rosen, em homenagem aos 2 físicos que os descreveram. Esses buracos de minhoca são consistentes com a teoria da relatividade geral de Einstein, que se concentra na gravidade, uma das forças fundamentais do universo. O termo buraco de minhoca foi cunhado pelo físico John Wheeler na década de 1950. Os cientistas disseram que nenhuma ruptura de espaço e tempo foi criada no espaço físico no experimento, embora um buraco de minhoca atravessável pareça ter surgido com base em informações quânticas teletransportadas usando códigos quânticos no processador quântico. Com os avanços da ciência e das tecnologias, os pesquisadores acreditam que podem realizar grandes descobertas nos próximos anos. E dezembro é marcado por altas temperaturas e é nesse mês que acontece a campanha de prevenção contra o câncer de pele. Afinal, a exposição excessiva ao sol pode ser um fator de risco. Vamos acompanhar na reportagem de Bruna de Jaimo. Uma mancha estranha no rosto da mãe levantou o alerta do Matheus. Tinha uma pintinha lá no rosto dela, eu falei, mãe, e essa pinta aí? Cada hora tá de um tamanho, né? Passa lá no médico, né, no dermatologista e verifica isso aí, porque não é normal uma situação dessas, né? Mesmo com a teimosia, achando que não era nada, a dona Agda foi ao médico ver o que parecia ser só uma manchinha de sol. E logo na primeira consulta, veio a desconfiança de que poderia se tratar de câncer de pele. Aí quando eu cheguei no dermatologista, o que aconteceu? Ele olhou e ele falou, olha, nós vamos fazer uma biópsia, mas eu já vou te adiantar que isso provavelmente é um melanoma maligno.
Além da dona Águida, o alerta se espalhou pela família inteira. O próprio Matheus encontrou uma marca estranha na pele e resolveu investigar. Fiz a cirurgia, tudo foi super rápido, indolor. No meu caso, né, foi tudo tranquilo. No resultado, graças a Deus, deu negativo para o meu caso. E mesmo depois de realizar todos os tratamentos, é preciso continuar tendo cuidados. Desde 2017, quando a dona Águida recebeu o diagnóstico pela primeira vez, o câncer já voltou 3 vezes, mas de forma mais leve. O primeiro ano é de 2 em 2 meses que se faz um acompanhamento. Depois, a gente vai de 3 em 3 meses. Eu vou no dermatologista e ele examina, vê se surgiu mais alguma coisa, né? O câncer de pele é uma doença provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Através da forma com que as células se dispõem, formando camadas, é que são definidos os diferentes tipos da doença. Entre 2023 e 2025, espera-se que mais de 2 milhões de novos diagnósticos serão registrados no país, com uma média de 700 mil casos por ano. E existem 2 tipos de câncer de pele: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma, como explica a dermatologista Renata. Para o câncer de pele melanoma, o principal fator de risco aí é a genética mesmo, tá? Então, quem tem parentes que já tiveram melanoma tem que fazer toda a avaliação do corpo inteiro uma vez por ano. Já o câncer de pele não melanoma, que são os mais comuns, o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular, que tem mais a ver com a exposição ao sol, aí quem toma sol cronicamente, pessoas de pele mais clara, cabelo claro, olho claro, vão ter mais propensão a ter esse tipo de câncer de pele se tiver uma exposição crônica ao sol. Então não é aquele sol, fui na praia, tomei um solzinho, vou ter câncer de pele. Não, é aquele sol da vida inteira, principalmente infância e adolescência. Com a frase "não espere até sentir na pele", a Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta a população para um tipo de câncer que está presente em 33% de todos os diagnósticos da doença no país. Nesse ano, a campanha Dezembro Laranja de combate ao câncer de pele tem como mensagem principal a conscientização e prevenção. Para os dermatologistas, existe a regra ABCDE, que ajuda os pacientes a identificarem problemas nas manchas pelo corpo. A, de assimetria, quando uma metade é diferente da outra. B, de borda, quando possui um contorno indefinido. C, de cor, que é a presença de mais de uma cor. D, de diâmetro, maior do que 6 milímetros. E E, de evolução, se ela apresenta mudanças nas características. Esses são sinais de alerta e é importante sempre estar atento a eles. A doutora Renata dá uma dica para se prevenir, então fique atento. Para esses cânceres de pele que tem como fator de risco principal a exposição ao sol, protetor solar, bonés com proteção solar. Hoje em dia a gente tem camisas, né, também com filtro solar. Então, todos esses cuidados também de barreira física, que são essas roupas com proteção solar, são também importantes, além de procurar sempre ficar na sombra, evitar ficar tomando aquele sol que queima a pele, né, ficar se bronzeando demais, evitar câmeras de bronzeamento artificial. Tudo isso são coisas que a gente pode fazer para prevenir. E para aqueles cânceres de pele que não tem muito a ver com a exposição e sim com a genética, é todo ano ir no dermatologista e ser avaliado pelo profissional. Com a continuidade dos exercícios militares ao sul da fronteira entre as duas Coreias, a parte norte da ilha anunciou que manterá os lançamentos de mísseis no mar. O aumento das tensões entre os dois países tem se intensificado nos últimos meses. A Coreia do Norte disparou cerca de 82 projéteis de artilharia ao longo de 8 horas nesta terça-feira. Os lançamentos são como respostas e alerta ao que eles chamam de provocação insidiosa do inimigo. Já os militares sul-coreanos disseram que a Coreia do Norte disparou cerca de 100 projéteis de artilharia. Com a soma, o número de projéteis disparados desde ontem passa dos 230.
Alguns deles atingiram uma zona de segurança perto da fronteira marítima entre as duas Coreias. Seul, capital sul-coreana, disse que a ação é uma violação de um acordo de 2018 entre os países para reduzir as tensões. O motivo para os lançamentos é que, desde ontem, as tropas sul-coreanas e dos Estados Unidos realizam exercícios com munições reais perto da fronteira. Os aliados dizem que os exercícios são necessários para deter a Coreia do Norte, que testou um número recorde de mísseis este ano e fez preparativos para retomar os testes nucleares pela primeira vez desde 2017. Além do fogo de artilharia, o exército norte-coreano emitiu um alerta de emergência de combate para unidades de todos os níveis e as tropas receberam ordens de intensificar a vigilância. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul rejeitou os comentários de Pyongyang e afirmou que não é aceitável que a Coreia do Norte critique injustamente o treinamento normal entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos e que, se necessário, os treinamentos militares continuarão. A guerra na Ucrânia, que se estende por mais de 300 dias, continua devastando diversas regiões. Uma delas é Donetsk. No dia de hoje, a cidade ucraniana foi altamente bombardeada e cerca de 6 civis morreram. Donetsk passou parte da manhã e da tarde sob lançamentos de foguetes e artilharia. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Alexander Kulenzin. De acordo com o prefeito, vários alvos foram atingidos e danificados no centro da capital ucraniana, incluindo casas residenciais, um mercado, entre outras instalações. Entre os mortos estava uma deputada do autoproclamado e incorporado Parlamento da República Popular de Donetsk, na Rússia, Maria Pirogova. Nesse momento, nenhum dos países assumiram a autoria do ataque. Por um lado, a Rússia acusa as forças ucranianas de atacar Donetsk com foguetes e artilharia. Já o lado ucraniano nega que tenha como objetivo prejudicar a população civil. Mas a fase de apenas receber ataques passou e o país invadido já consegue responder aos bombardeios russos. A Ucrânia atacou pelo segundo dia consecutivo alguns alvos militares em território da Rússia. Segundo informações feitas pelo Kremlin, o exército ucraniano realizou um ataque com drone próximo ao aeroporto que opera voos militares e civis. O ataque forçou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a se reunir com seus conselheiros militares para discutir a segurança interna do país. Ao que parece, as negociações de paz estão longe de acontecer e o conflito vai se carregando para um dos mais trágicos para a região. A Agência Internacional de Energia afirmou que a crise energética global deu um impulso sem precedentes ao desenvolvimento das energias renováveis, cujo crescimento vai aumentar nos próximos 5 anos, tanto quanto nos últimos 20 anos. Nesse período, o crescimento da capacidade renovável global deve quase dobrar, de acordo com o relatório anual da AIE. Graças a esse desenvolvimento acelerado, as energias renováveis, principalmente eólica e solar, vão ultrapassar o carvão como principal fonte de produção de eletricidade até 2025. A instabilidade energética causada pela invasão russa da Ucrânia levou os países a investirem em energias renováveis para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados, cujo preço aumentou drasticamente. Além da Europa, especialmente afetada pela crise energética, a AIE afirma que China, Estados Unidos e Índia também vão ter um papel importante no desenvolvimento de energias limpas nos próximos 5 anos. Em termos de tecnologia, as fontes de energia eólica terrestre e solar representam atualmente o meio mais barato de produção de eletricidade na maioria dos países. A instalação de painéis solares nos telhados de residências e empresas vai triplicar nos próximos 5 anos e a demanda por biocombustíveis vai crescer 22% graças à produção e aos subsídios de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Índia e Indonésia. A China criticou um relatório dos Estados Unidos que afirma que até o ano de 2035 os chineses triplicarão seu arsenal nuclear. Além disso, o país asiático acusou os norte-americanos de superestimarem a ameaça que isso representaria.
Os Estados Unidos estimam que a China teria uma reserva de mais de 400 armas nucleares. Alguns especialistas disseram que se os chineses continuarem no ritmo de sua expansão nuclear, é provável que o país tenha um arsenal de cerca de 1.500 armas nucleares até 2035. Um arsenal grande, mas bem distante dos Estados Unidos e da Rússia, que possuem milhares de armas nucleares. De acordo com o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, o relatório dos Estados Unidos distorce a política de defesa e estratégia militar da China e consiste em suposições infundadas sobre o desenvolvimento militar do país, além de exagerar uma suposta ameaça militar do país asiático. O relatório também afirma que a Índia adota ações agressivas na região Indo-Pacífico, especialmente em torno de Taiwan. Segundo políticos chineses, essas declarações interferem grosseiramente nos assuntos internos da China, que reivindica esta ilha como parte de seu território, e Taiwan é uma fonte de tensão entre Pequim e Washington há muitos anos. A guerra das empresas de tecnologia com o Congresso norte-americano continua. Nesta terça-feira, a Meta informou que poderá retirar notícias das suas plataformas caso uma nova lei seja aprovada. A empresa, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está a passos de tomar uma medida drástica dentro de suas matrizes. O motivo principal é que o Congresso dos Estados Unidos está prestes a aprovar uma lei sobre preservação da competição no jornalismo. Mas como a nova legislação afetaria as empresas que integram a Meta? A resposta vem da definição da proposta de lei, que define que grandes empresas de tecnologia, como a empresa de Mark Zuckerberg, paguem empresas de jornalismo e emissoras de televisão por terem o conteúdo dessas empresas em suas plataformas. Além disso, o projeto torna mais fácil para que companhias de mídia negociem coletivamente sobre os termos pelos quais os conteúdos noticiosos são distribuídos online. Esse tipo de legislação é uma forma de tentar algum tipo de compensação para as empresas jornalísticas. Isso porque os meios noticiosos argumentam que a Meta ganha dinheiro a partir das reportagens compartilhadas dentro das suas plataformas. Pelo lado da empresa de tecnologia, eles afirmam em nota que nenhuma empresa deveria ser forçada a pagar por conteúdos que os usuários não queiram ver e que esta não é uma forma significativa de receita da empresa. Com as evoluções tecnológicas e a utilização cada dia mais frequente das redes sociais, os embates sobre formas de utilização e posicionamentos dentro do mundo digital serão cada vez mais discutidos. E hoje é um dia especial para a Igreja Internacional da Graça de Deus. É o aniversário do missionário R.R. Soares. E a igreja fez uma bela homenagem. Acompanhe. 6 de dezembro de 1947, o mundo recebeu aquele que desbravaria os obstáculos com fé para fazer o evangelho conhecido. Quem é o Romildo Ribeiro Soares? Eu não conheço não, conheço o Midinho. Romildo Ribeiro Soares, conhecido como missionário R.R. Soares, celebra hoje mais um ano de vida. E houve uma grande celebração de familiares, amigos, pastores e colaboradores do ministério que se reuniram na tarde desta terça-feira numa grande comemoração. Os parabéns vieram de diversos lugares do mundo. Parabéns, missionário. Parabéns, missionário. Parabéns, missionário. Parabéns. 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 Parabéns, missionário. Um feliz aniversário. Feliz aniversário direto de Portugal, missionário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Usado sempre pelo Senhor, R.R. Soares deixa uma mensagem para todos os convidados. E para concluir, o pastor estadual do Rio de Janeiro, Rogério Postigo, realizou uma oração junto com todos os presentes em prol do missionário e o abençoou com longevidade. E o nosso parabéns também ao missionário Soares e toda a abençoe. equipe. Deus abençoe toda a equipe do Jornal das 22, todos os técnicos, operadores aqui da televisão. Manda um abraço também ao missionário R.R. Soares. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.